Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Hiro, tá? Hiro Kawahara. Deixa eu ver se tem alguém conhecido. Tirando o Eldes aqui, acho que todo mundo é desconhecido meu aqui. Ótimo. Era essa nossa meta aqui, né? E a intenção dessa live de hoje, essa webinar, tá? É apresentar o meu curso de desenho que eu tenho, né? Um curso chamado Mushin, que eu tenho já há 9 anos, né? E eu acho que ele é um pouquinho difícil de definir ele por completo, então muita gente pergunta. Eu tenho uma dificuldade muito grande de botar uma definição específica para esse curso. Garanto para vocês que ele é bem diferente dos outros cursos, né? Isso é ao mesmo tempo uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Então a ideia hoje é mostrar, né? Deixar claro qual é a intenção desse curso, para quem que é esse curso, o que, que nós fazemos nesse curso, né? Então, a nossa meta aqui é também apresentar esse curso para pessoas diferentes, porque os meus alunos, né, as pessoas que já frequentaram o curso, eles têm uma certa fidelidade, entre aspas, né? Só que agora a gente precisa mostrar esse curso para outras pessoas. Então, eu espero que vocês sejam essas primeiras pessoas que tenham, né, conhecimento do que é, né, o Mushin, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de mim antes, né? Para quem não me conhece, sou Hiro Kawahara, sou ilustrador há 35 anos. Trabalhava muito no mercado publicitário, sou bem conhecido, tá? Pelas toalhinhas de bandeja do McDonald's, foi o primeiro grande trabalho que eu tive, tá? Acho que muitos de vocês não é dessa época, talvez, né? Ou se pegaram alguma coisa, pegaram na época final, mas foi o trabalho mais conhecido que eu já tive, né? Então, eu fiz essas toalhinhas de bandeja. Eu fazia tudo, fazia criação, fazia direção de arte, fazia os textos, pesquisa e também desenhava. E foi o que definiu minha carreira, né? Eu também trabalhei muito, né, para o mercado publicitário, para outras empresas grandes, tipo Pão de Açúcar, como esses personagens aqui da Qualitá que vocês estão vendo. Trabalhei muito para empresas tipo Nestlé, né? Só que o tempo passa, né? Então, como eu falei, estou trabalhando há 35 anos, né, nessa área. Com o tempo, e por causa de bandeja, né, meu estilo de desenho foi bastante evidenciado, vamos dizer assim, né? E todo mundo que desenha, que eu acredito pelo menos, né, que chega uma hora que você precisa criar alguma coisa mais autoral, né? Você quer criar uma coisa mais sua. Então, há algum tempo atrás, eu decidi me enveredar pelo caminho também autoral, ou seja, eu comecei a desenvolver muito mais esse trabalho do meu traço bem característico, né? Fazendo várias coisas, né? Uma das coisas que eu usei muito esse traço, esse estilo, foi tentar vender, né, algum tipo de contação de história. Tá? É uma coisa que, na verdade, acho que eu sempre quis, né? Eu adoro. Então, eu meio que dirigi toda essa expertise que eu tive de desenho depois de muito tempo. Então, há 9 anos atrás, eu comecei a criar histórias em quadrinhos, né? Então, graças à Comic Con, e vocês estão vendo aqui material que eu tinha feito para a Comic Con, né? Casou do meu estilo, ser agradável, né, para esse material da Comic Con, para o meu estilo também, né, ser agradável, né, para contação de histórias, fazer história em quadrinhos, né? Penei um pouco no começo, porque fazer história em quadrinhos não é uma coisa tão fácil assim, né? Porque né, ela é muito mais planejamento do que desenho só, né? Ela tem muito desenho, mas é muito planejamento. Mas eu já fiz 7 livros, e agora na Comic Con eu vou lançar o Miwa, esse meu camarada aqui, né? Inclusive, eu tenho que fechar esse livro até dia 20 de outubro, mas esse ano eu lanço o Miwa, já lancei os outros 6 ao longo dos anos, e essa é a carreira que eu decidi que vou abraçar até o final da minha vida, ou seja, eu espero desenhar até uns 70, 80 anos, né? E uma das coisas boas, né, de você trabalhar com a parte autoral é que você não precisa lidar com o cliente, né? E, na verdade, eu tenho construído essa carreira autoral junto com a ilustração há 10 anos, mas já estava sendo preparada um pouco atrás, porque você não larga uma carreira, né, de uma hora para outra. Então, eu ainda estou trabalhando no mercado comercial, né? O meu último trabalho que eu fiz foi esse daqui. Acho que em setembro vai ser lançado esse jogo, né? Então, acabei de participar da produção da animação, da promoção desse jogo. É uma animação que vai vender o jogo, e é uma parte em 2D. Então, eu fui convidado a ser lead artist, né, da animação do Song of Nunu. Então, trabalhar para eles foi uma honra, porque, putz, maior marca de jogos, né, que tem.
Então, acho que em alguns dias, talvez uma semana no máximo, esse jogo vai ser lançado, e aí também a animação também vai ser divulgada. Mas, né, o grande barato meu é fazer isso, fazer quadrinhos. Fazer quadrinhos, que é isso que me estimula muito. Não só me estimula, mas é onde me encontrei. Então, o primeiro desafio meu foi tentar encontrar um estilo de desenho. Demorei algum tempo, demorei mais ou menos uns 3 anos para encontrar um estilo meu. Né? E não, eu estava procurando errado, porque eu estava procurando o desenho, e no fundo eu descobri que eu não era o desenho que eu tinha que ficar caçando, eu tinha que caçando uma outra coisa, que era a identidade. Né, a identidade que eu descobri não era no traço, mas sim no que fazer, ou seja, meu desenho para contação de histórias. Tá? Então, uma vez que eu encontrei, o resto foi bem mais tranquilo. Né? Então, né, eu tento produzir um livro, né, a cada 2 anos. Né? E, né, paralelamente a isso, tá, junto com a criação de histórias, da contação de histórias, de desenhos em quadrinhos, uma das coisas que me pegou também, eu comecei a fazer também há 9 anos atrás, foi dar aula. Né? Porque eu tinha essa expertise, né? Ou seja, já tinha 30 e poucos, 29 anos de carreira na época que eu comecei a dar aula, e é um tempo considerável, ou seja, acreditei sempre que já tinha acumulado uma certa experiência, né, e uma certa projeção para poder dar aula. Então, no começo que eu comecei a dar aula, eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, na verdade, né? Porque dar aula era uma questão muito, até meio genérica, né? Ou seja, o que é dar aula de desenho? Você vai dar aula de desenho do jeito que você sabe. Porém, depois de muito tempo, né? Depois de 9 anos, o curso foi evoluindo, o curso foi amadurecendo, o curso foi ganhando uma consciência própria. Tá? E hoje, 9 anos depois, eu tenho muito orgulho do que ele se tornou, justamente porque ele é um curso não muito convencional. E eu gosto dessa ideia dele. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar que a minha trajetória, né, esse processo de desenhar minhas coisas, fazer minhas histórias em quadrinhos, desenhar para grandes empresas, trabalhar para alguns estúdios, tudo isso vai culminando, né, e é um material muito bom também de apoio, né, material, como se fosse material didático para esses cursos que eu estou fazendo, né, principalmente Mushin. Por que então, né, cheguei nesse curso? Quando eu fiz o curso de desenho, como eu falei para vocês, né, o Mushin, ele não tinha esse nome para começar, tá? Mushin, quem criou esse nome do Mushin foi o Henrique Lira, ele era o criador daquele antigo grupo chamado Iconic, né? Então muito provavelmente alguns de vocês me conheceram por lá pela primeira vez. Era o comecinho dos podcasts, comecinho dessas entrevistas, né, no YouTube, né? E foi isso meio que me fez mudar um pouco a minha carreira, porque graças àquela tipo de projeção, né, aquela percepção de que era uma coisa muito procurada pelos ilustradores, foi o que me motivou a fazer um curso, né, 9 anos atrás. Tá? Mushin em japonês, né, e isso foi uma descoberta dele, Mushin significa coração vazio, mente vazia. Ele é um termo, né, ele é um termo japonês que é usado muito, né, no Kendo, no Judô, né, nas artes mais japonesas. Eu acredito que deve ter uma outra tradução para o chinês, né, mas no Japão se chama Mushin, né, como, né, ele é usado em artes marciais. Uma das coisas que é necessária para você fazer combate marcial é foco, né, e você não vai ficar, né, combatendo, né, treinando artes marciais pensando nas contas a pagar, você não vai ficar pensando no que fazer depois que sair, né? Então você tem que estar totalmente integrado de corpo e alma, né, no treinamento ou na batalha. Né? Por isso que chama Mushin. Mushin significa foco. Né? Mente vazia e coração vazio, basicamente não é que você esvazie a cabeça, como muita gente acredita. É focar em uma coisa só. Tá? Ou seja, é um nome bastante propício. Então, desde que o Henrique Lira ele encerrou as atividades da Iconic, eu assumi esse nome para mim, né? Porque é um nome muito bom. Né? E o que só, na verdade, deu uma piorada, porque Mushin já é um nome meio enigmático, para quem não conhece, já é um curso que é um pouco difícil de ser definido também, né? Mas quem fez o curso entende muito bem claramente qual é a proposta, né? Pelo menos eu, quando eu tento apresentar o curso e vender o curso, eu sempre falo que é um curso sobre desenhar melhor, tá? Desenhar melhor aplicando certas coisas, né? E é a pura verdade, esse curso Mushin, né, que eu tenho, ele não tem a proposta de ensinar a desenhar. Tá? Isso deixei bem claro desde o primeiro dia, desde o primeiro ano que eu montei o curso. Eu nunca quis fazer um curso que ensinasse a desenhar, né, de forma clássica, ou seja, curso de fundamentos. Né, alguns de vocês, né,
provavelmente muitos de vocês tá estudando desenho, vocês sabem, né, que fundamentos é necessário. Fundamentos de desenho, para quem não sabe, é anatomia, perspectiva, a geometrização, né, composição, estudo tonal dos valores, estudo das cores, né? Então, são paradas bem obrigatórias, e muita gente, assim, odeia estudar fundamentos. Muita gente julga fundamentos uma coisa muito chata, muito técnica, muito matemática, né? Mas é necessário, tá? E não necessariamente também ela tem que ser chata, tá? Da mesma forma que muitos de vocês aprenderam física, matemática, pelo menos na minha época, aprender física, matemática era um suplício, porque a gente não tinha bons professores, tá? Então, aprender física parecia uma coisa insuportavelmente lenta, uma coisa muito chata, muito calculista. E hoje, né, graças à internet, né, graças a um monte de divulgadores científicos, né, a gente percebe que física é uma coisa maravilhosa. A teoria da física é maravilhosa, você não precisa fazer as contas, né? A matemática também, a teoria da matemática é maravilhosa, né? Você não precisa ser fazer a equação de Fermat, você não precisa fazer cálculo, né, da teoria do caos, né, para você entender matemática. Entender a filosofia da matemática já basta, né, para entender que ela é bela. E o Fundamentos também tem a mesma proposta, né? Então, não é que ela é chata, não é que ela é difícil, tá? É a nossa mente que fica querendo uma coisa mais fácil, né? Alguma coisa que não precisa contar, calcular. E a grande verdade é que, dependendo como você levar isso, tá, o Fundamentos, ele pode virar uma coisa agradável, e ele é uma coisa agradável, tá? Só que depende do que? Para você ver, né, o estudo de anatomia é uma coisa agradável, o estudo de perspectiva, como é que a gente faz para ele virar uma coisa agradável, né? Ponto de vista. Basicamente, é a maneira que você observa, que você vai ver e aprender essas coisas. Mudando essa perspectiva, vai mudar também a maneira que você vai aprender essas coisas. Então, a minha ideia do curso sempre foi mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista dos alunos para entender coisas, perceber coisas. Depois dessa conversa, eu vou responder as perguntas, tá? Então eu vou deixar todas elas para mais no finalzinho, tá? Vamos ver umas pessoas. Antes da gente começar a falar mais sobre desenho, todo mundo se mira em algum ídolo, certo? Algum ídolo da ilustração. Isso é bem comum. Tá? Eu tenho os meus. Graças a uma específica, eu mudei meu estilo de desenho. Mudei não, eu defini meu estilo de desenho. O nome dela era uma garota, ela era muito mais nova do que eu. O nome dela era Vera Brosgol, né? Uma russa lá de Nova York. Quando eu conheci ela, ela tinha, acho que não era nem maioridade, ela devia ter uns 17 anos, já tinha uns 30 e pouco, né? 30, quase 40 anos. E ela tinha um traço maravilhoso, e eu não tinha o traço dela. E eu sempre quis desenhar como ela, desenhar os olhos dela, desenhar as caras dela, ou seja, meu desenho estava muito longe, né, do que ela fazia, e ao mesmo tempo eu tinha um desejo de fazer aquilo, né? Depois com o tempo, eu aprendi que, né, sozinho a gente não aprende nada, né? Então eu usei ela como referência, tá? Mas eu sempre fui pelo caminho errado. Eu sempre tive dificuldade também de aprender fundamentos, eu sempre tive dificuldade de aprender perspectiva, eu sempre tive dificuldade de aprender anatomia, isso meus 20 e poucos anos até os 30, porque eu não tinha paciência. Mas eu vi esses desenhos que vocês estão vendo aqui, então eu estou passando alguns desenhos de algumas pessoas maravilhosas, né? Nesse caso aqui é a Lois. Esse cara aqui eu acho, né, fantástico, o Pepe Larraz, né? Esse cara fez a série nova, né, a fase nova do X-Men, né? Eu sou fã desse, não é meu estilo de desenho, está longe de querer ser o que eu faço, nunca vou fazer esse tipo de desenho, mas eu admiro de monte o trabalho dele, assim como admiro o trabalho da Lois. Tem esse cara que eu admiro muito, é um coreano chamado Aki, tá? Tem, né, esse cara que também não é o tipo de desenho que eu gosto, mas ele é fantástico na manipulação de cores, Peter Morbacher. Tá? Eu posso encher, né, a noite inteira só de referência. Tá? Isso aqui são 4, né, de uma escala de quase 200 ilustradores que eu sigo, né, e 200 na verdade é pouco, né, tem muito mais, né. Tem aqueles do coração que nunca vão embora, mas cara, a gente tem vários ilustradores que a gente admira muito, e talvez a gente admire esses ilustradores, né, que eu acabei de mostrar para vocês, ou milhares de outros, porque eles conseguem fazer uma coisa que a gente não faz, né. E isso sempre mexeu comigo. A Vera Brosgol, que é essa pessoa que eu queria, né, ter o mesmo traço, ela tinha uma capacidade de fazer uns desenhos de rosto, né? Ela tinha uma expressão facial maravilhosa, os olhos grandes, gigantescos, né?
E por mais que eu treinava, eu não conseguia. Tá? E aí eu ficava frustrado, porque eu jamais ia conseguir fazer o que elas fazem. Né? Eu olho para isso, hoje eu já entendo o que é preciso para chegar até aqui. Né? Mas muitos de nós talvez não. Tá? Então é uma mistura de frustração com admiração. Né? Sendo que, através deles, eu aprendi que uma coisa era fundamental. Não importa qual é o estilo de desenho que a gente está olhando. Tá? Todos eles, tá? Esse que a gente está vendo e milhares de outros, né? São de ilustradores que já têm alguma experiência, que têm né, uma certa vivência, têm uma quilometragem muito grande de desenhos. Então, eles têm o quê? Eles têm um método próprio de desenho. Cada um tem o seu. Né? Não existe uma única maneira de desenhar. Tá? Quem fala que existe está falando coisa muito errada. Tá? Desenho é uma forma de linguagem. Mais do que nunca, né, mais do que tudo, desenho é uma forma de linguagem. Né? Ela é técnica, sim, ela envolve material, ela envolve aplicativo, ela envolve milhares de outras coisas, técnicas, né, conceituais, criativas, mas, acima de tudo, se a gente for olhar o efeito final do que é o desenho é uma forma de linguagem, porque toda linguagem, a gente quer passar alguma informação para outra pessoa ou para a gente mesmo. A gente quer passar uma ideia, a gente quer passar um conceito, uma informação, né, uma história, né, um conto, uma narrativa, tá? Ou simplesmente querer mostrar alguma emoção. Tá? Qualquer tipo de querer transmitir alguma coisa se torna uma forma de linguagem. Tá? E isso mexeu muito com a minha cabeça. Então não existe uma só maneira de falar, não existe uma maneira de aprender uma língua. Tem dezenas de maneiras de você aprender uma língua, tem dezenas de maneiras de você se expressar. Tá? E uma das coisas, né, que faz uma pessoa se expressar bem, né, de uma pessoa que não sabe falar direito, são várias coisas. Que vai desde o problema de questões emocionais, carga cultural, carga de inteligência, carga de informação, a fluidez, mas tem uma coisa muito importante que faz a gente ter um diálogo, uma conversa boa, da mesma forma que um desenho bom, é ter foco. Focar naquilo que você está fazendo, focar naquilo que você está falando, focar naquilo que você está ouvindo, né? Ter paciência, né? Para você fazer esses desenhos que vocês estão vendo, eles não são feitos, com certeza, em minutos, né? Em pouco tempo. Talvez na inteligência artificial, sim, né? Com certeza. Mas estamos falando de um processo manual, um processo autoral, que leva muito tempo. Tá? E a gente, né, nós vemos as imagens prontas, nós não vemos o esboço. A gente não vê a quantidade de erros que esses desenhos tiveram, né? Quantos desenhos foram jogados fora antes de vocês verem o desenho final. A gente não liga, a gente não se importa, a gente não quer ver. Por quê? Porque nós estamos vendo o desenho final. E a gente fez o quê? Uma cultura muito grande, né? Dessa ansiedade de querer fazer o desenho final muito rápido, né? Ter um portfólio muito rápido, não ter paciência com o processo. Tá? Cada desenho que vocês viram aqui, ele só acontece porque teve uma ideia, um esboço, um sketch, uma limpeza, consertos, acertos, considerações, às vezes refações inteiras, tá? Para depois passar para o primeiro cleanup, segundo cleanup, terceiro cleanup, depois a arte final. É um processo que pode demorar horas e horas e horas. Tá? Não sei se vocês conhecem a Úrsula Dourada, tá? Uma pessoa maravilhosa. Ela faz os desenhos muito, muito intrincados, muito belos, e ela falou numa live, tem vezes que eu demoro 40 horas, né? Teve um desenho dela que ela levou acho que 20 dias ou mais, se não me engano. Eu posso estar confundindo 40 dias com 40 horas, mas de que forma, não importa. Que seja 40 dias, 40 horas, são 40 alguma coisa. Não é uma nem duas. Tá? E tem uma coisa também que eu tenho percebido, tá? É que depois da pandemia, tá? Depois de 2019, o perfil dos alunos mudaram muito. O curso começou a virar, ele se tornou online, né, ele era presencial em São Paulo, e durante a pandemia, né, eu intensifiquei muito as aulas do Muxim. Tive várias turmas, mas eu tinha uma proximidade muito grande de alunos de todas as partes do Brasil. Isso é uma coisa legal de fazer curso online. Então você tinha alunos de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Roraima, Pará, né, Fortaleza, não importa. Deu para ter uma percepção de um quadro maior, né? Não só do Brasil, mas de várias realidades diferentes. Então, essas realidades eram dentro de um estado de pandemia. Tá?
Então, no primeiro ano, né, primeiros meses, né, foi difícil, era uma incerteza, mas à medida que foi passando, e o curso também online ficou cada vez mais estável, ficou muito claro que a maioria das questões que apareciam no curso não eram questões basicamente técnicas. Tá? As questões técnicas ainda existiam, né? Porém, a maioria dos problemas sempre começaram a ser muito emocionais, muito relacionados à saúde mental, né? À sanidade mental, muito relacionado à ansiedade, que já existia antes da pandemia, obviamente. Inclusive, isso a gente já tratava aqui no curso presencial, mas ele subiu exponencialmente, né? Ao ponto de ficar muito claro que essas questões não só aumentaram, mas estavam começando a impedir pessoas de seguir em frente na carreira de ilustrador, por dezenas de motivos, tá? Todos esses dezenas de motivos geravam ansiedade, geravam insegurança, geravam medo, porque era o momento que nós estávamos vivendo. Então, era muito difícil, né, você querer explicar alguma coisa de maneira técnica, sendo que a cabeça do aluno estava um mingau, certo? A gente tinha que tentar trabalhar de uma maneira um pouco mais interna, ou seja, entrar para dentro da cabeça do aluno. Embora o problema é que cada um tem sua cabeça, cada um tem seu processo mental, cada um tem sua sanidade mental, cada um tem sua saúde mental, né? Só que, graças, né, à natureza do curso, ou seja, ele sempre teve a proposta de melhorar o desenho através do movimento, né? Então, uma das coisas que eu sempre considerei é que o movimento em desenho, né, que é explicado na forma do gestual, né, para quem não sabe, gestual, ele é uma prática de desenho onde você tem que capturar a essência do movimento. Você não tem que capturar a estrutura, você não tem que desenhar a estrutura, perdão, você não tem que ser perfeito, né? Basta você capturar num sketch muito rápido, tá? O que o corpo na sua frente está querendo demonstrar, qual é a ação que ele está fazendo. Você está correndo, né? O teu esboço, o teu sketch do gestual tem que mostrar que ele está querendo correr, ou que está correndo. Você está comendo, você está sentado, você está chorando, tá? Então, desenhar movimento, que é desenho gestual, está desenhando basicamente uma essência subjetiva. Quando a gente desenha anatomia, construção, nós estamos desenhando a estrutura, que é uma coisa bem objetiva, uma coisa geométrica, uma coisa de forma, né? E a anatomia, sim, ela tem um método de ser desenhado, ser criado, ser desenvolvido. Né? Você tem as proporções, você tem os volumes, né? Você tem as relações, né? Você tem as partes, o nome das partes, subpartes, né? Você tem as preocupações, ou seja, anatomia é um trabalho bastante, né, muito mais de construção, muito mais, não digo racional, mas você se preocupa muito mais no desenvolvimento, né? Ou seja, no que você está fazendo e de como ele vai ficar. O gestual tem uma vantagem de, justamente pelo fato de ele não ter um método, a única coisa que tem que fazer é registrar o movimento, você tem que ter muito foco, né? No gestual você tem que prestar muita atenção para capturar aquela essência bem sutil de alguns movimentos, né? Uma coisa é você dar um soco, né? Então os movimentos de um soco são muito mais explosivos, né? Entre aspas, ele é tecnicamente mais fácil de fazer um gestual de um soco do que fazer um gestual de uma mãe amamentando um filho com delicadeza. É muito mais difícil fazer um gestual mais delicado, mais leve, tá? E aí que mora o pulo do gato, porque não importa se o movimento ele é muito intenso ou ele é muito sutil, você tem que demonstrar esse tipo de sensação nesse desenho que não tem definição, nesse desenho que é bastante solto, tá? Então ele é o contraponto perfeito, né? Contraponto perfeito da anatomia. Tá? Ele é um exercício que, né, entre aspas, você não pode pensar muito, apenas olhar. Então, o que a gente fez aqui no curso? Eu decidi intensificar, né, essa parte, né, do foco para colocar dentro do Mushin. E aí, esses 3 livros que vocês estão vendo, tá, eles são as 3 bases do curso do Mushin. Tá? Nosso curso, né, o curso Mushin, ele tem a proposta de fazer você melhorar teu desenho, né, através do movimento. Né? Ou seja, se o seu desenho está duro, se o seu desenho está, né, sem vida, está, né, muito geometrizado, muito provavelmente é porque você está pensando demais enquanto está desenhando ele. Muito provavelmente porque você está pensando muito na estrutura. Provavelmente você está muito preocupado em não errar e muito provavelmente você está preocupado no resultado final. Tá? Isso é bem normal, extremamente normal. Né? É a preocupação do desenho final.
tá? Você não se preocupa com métodos, não se preocupa com processo, porque é normal isso no começo, tá? Mas esses 3 livros, né, essas 3 bibliotecas básicas do curso, eles são meio que os mesmos ensinamentos de formas diferentes, tá? Então, o que a gente faz? A gente tenta melhorar o desenho do aluno fazendo com que ele coloque movimento no desenho dele. Movimento significa verbo. Verbo é ação. Ação pode ser, de novo, muito intensa e muito sutil. Expressão facial, por exemplo, ela pode ser muito intensa, mas basicamente a maioria das expressões faciais são muito sutis, né? Sutileza não é uma técnica de desenho. Sutileza, ele é uma questão de observação. Tá? Você perceber uma nuance, um microdetalhe, né, um microdetalhe do sorriso, um microdetalhe de uma inclinação de um rosto, de uma cabeça, tá? São coisas que fazem extrema diferença no resultado final. E essa diferença não vem da estrutura, ela vem de um movimento, ela vem de uma sutileza. Tá? Então, o que a gente faz? A gente aplica desenho cego, desenho de observação e desenho gestual. Né? No primeiro momento, a gente faz separado, e depois a gente integra tudo ao mesmo tempo. Tá? Desenho cego, para quem não sabe, é uma prática que é muito ensinada nos desenhos nos livros da Beth Edwards e também no Nicolaides. Né? Beth Edwards, ela criou esse livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, um best-seller, onde ela comprovadamente ela mostra que ela consegue fazer uma pessoa que desenha muito, de maneira muito amadora, ela sai desenhando um retrato em poucos meses de treinamento. O problema desse livro, basicamente, é que ele é focado extremamente em retrato. Tá? Mas ela tem uma coisa muito boa. Esse livro, ele foca na observação. Tá? Então, ele força você a fazer treinos, exercícios, onde o único propósito é você aprender a observar, não a desenhar, mas a observar. Tá? Então, ela tem um mote no livro, num lema no livro que ela fala: desenhe o que você vê, não desenhe o que você pensa que vê. Tá? É muito normal, às vezes, quando a gente está desenhando, no começo, a gente vai desenhar o olho, nós desenhamos esse olho. Né? Esse olho aqui não é um olho. Você está vendo um olho, mas você vai desenhar isso. Né? Você está vendo um olho de verdade, mas você desenha isso. Por quê? Porque isso aqui é um signo. Você está então impregnado desse signo, quando você vai desenhar um olho de verdade, você acha que o olho é desse jeito. Né? Naquele tempo que você olha um olho e você desenha isso, você já achou, acreditou, julgou que isso aqui é o olho certo. Né? Por isso que acontece isso. E é normal. Tá? O que a gente tem que fazer? Trocar a informação que a gente acha que ela é, ou seja, trocar os signos, observando o olho de verdade. Da mesma forma que alguém vai desenhar uma árvore, ele vai desenhar a árvore desse jeito. Né? Uma pessoa que nunca desenhou, ela vai desenhar uma árvore desse jeito. Isso aqui não é uma árvore, é um ícone de uma árvore, é um símbolo de uma árvore, um signo de uma árvore. Né? Ele não vai entender que a árvore tem volumes diferentes, volumes assimétricos, grossuras do tronco, disposição aleatória de galhos. Isso é uma coisa de observação. E observação deveria ser considerado, eu sempre brigo por isso entre os meus pares e meus colegas, que observação deveria ser fundamentos. Da mesma forma que perspectiva é fundamento, da mesma forma que anatomia é fundamento, da mesma forma que valores e sombras e teoria da cor é fundamento, observação deveria ser fundamento, porque não adianta você fazer um curso de anatomia sendo que você não sabe observar um corpo. Tá? É bem normal isso. Você compra um curso caro de anatomia, você começa a receber aquela enxurrada de informação, aquela quantidade gigantesca de músculos, de partes, de ossos, de proporções, e colocar tudo em caixinhas para fazer sentido, e as proporções dessas caixinhas, a relação dessas caixinhas, é muita informação. É muita informação. E é normal que você faça um curso de anatomia e pareça que você saia burro, porque falei, caramba, paguei uma nota pelo curso, as aulas são complexas, e eu não aprendo nem 30% do que foi ensinado. E é normal. É normal que tua capacidade cerebral não está tão preparada para isso. Você não tem preparo visual para aquilo. Você não sabe observar o que você está vendo. Tá? Então, quando a gente aprende a olhar um corpo da maneira mais natural possível, você não fica questionando nome de partes, nome de estruturas. Você vê o corpo como ele é, como um todo. Então, observar deveria ser um fundamento. Porque à medida que a gente vai observar melhor, tá? Se eu desenho, eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida, para explicar bem o que é isso, que é uma coisa que vocês estão desenhando e passam por isso. Tá?
Eu vou desenhar aqui um esboço muito rápido de um centauro. Um começo para a cabeça. Tá? Eu vou fazer um esboço muito grande de um centauro. Tá? E vocês estão vendo que o esboço, ele não é aquele esboço clássico, limpo, um esboço, né, definido. Não, o esboço que eu faço é exatamente isso. Né? O esboço que eu faço, que é o que eu aplico também no curso, ele não tem uma... Parece que não tem uma lógica, né? E para mim não importa isso. Para mim o que importa, que eu estou fazendo aqui, é isso aqui, o todo. Tá? Isso é a parte mais importante. Por quê? Não adianta eu pensar em detalhe nesse momento. O detalhe, nesse momento, não serve para nada. Tá? Eu preciso entender o meu desenho como um todo. Ou seja, o meu centauro ele tem que ter cabeça, tronco e membros, tá? E membros de cavalo, né? Tem que ter o tronco de gente, tronco de cavalo, tem que ter perna de cavalo, braço de gente, cabeça de gente, tá? E aparentemente fazer algum sentido. Fazer algum sentido nesse desenho, que é uma coisa relativamente complicada. Desenhar centauro, para quem não tem o hábito de desenhar, ele pode ser um desafio, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo um desenho racional, tá? Eu estou fazendo um desenho extremamente intuitivo. Extremamente intuitivo. O que é intuitivo? Não é que eu vou começar a ver gente morta daqui a pouco, né? Porque eu estou sentindo perigo ao Homem-Aranha. Não existe isso. A intuição, né, segundo Steve Pinker, ele tem a definição dele é você tomar decisões, né, numa fração de segundo. Tá? Então você não precisa pensar sobre aquilo que você está fazendo, ponderar e tomar uma decisão. Né? Intuição é quando você vê algo e numa fração de segundos você sabe o que é, ou toma uma decisão, toma uma ação. Tá? Isso que é o sentido real do intuitivo. Então, quando a gente desenha algo, tá, a gente deveria ser intuitivo. A gente é muito mais racional do que intuitivo. Tá? Não é errado se você souber o que está desenhando. Então, se você vai desenhar um corpo humano, tá, para você desenhar um corpo humano convincente, ou pelo menos, né, medianamente bom significa numa proporção boa, numa relação boa, numa posição boa, numa proposta boa, tá? E esse bom é muito relativo, esse bom tem muito a ver com sensação, né? E a sensação não é a forma que dá, é o todo, tá? Então, se o desenho está duro, se está travado, se está fluido, se está expressivo, isso que é uma coisa de sensação. É um conceito muito subjetivo. Mas a gente tende a racionalizar demais o processo. Ele vai sendo quebrado, porque toda hora a gente tem medo de errar. A gente avalia partes que não deveriam ser avaliadas, tenta consertar partes que não precisam ser consertadas. Né? A gente não deixa o desenho crescer como um todo. Igual a gente fica toda hora olhando para um bolo crescer, ele não cresce porque você está toda hora tirando ele do forno. Tá? Você tem que deixar o desenho crescer, né? Desenvolver como um todo. Você não tem detalhe aqui, você não tem parte, você não tem nenhum tipo de definição. Você tem uma sensação do todo. Tá? Isso é intuitivo. Tá? Essa é a parte intuitiva. Tá? Só eu sei o que eu vou fazer, basicamente. Só eu sei o que eu quero com esse desenho. Tá? Que é tudo bem, que ele é um centauro, com certeza. Vocês reparam que eu estou desenhando e estou conversando com vocês. Tá? Essa proposta, por exemplo, para muita gente fazer isso em conversa é difícil. Isso aqui não é um teste, não é um jogo. É que eu estou trabalhando com esse centauro no meu background mental, ou seja, eu não preciso pensar racionalmente para fazer isso. Isso aqui é um esboço. Agora que eu vou fazer um pequeno cleanup, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, eu tenho que prestar atenção. Tá? Por quê? Porque intuitivamente já foi feito o que eu queria. O que é nesse intuitivo? Eu tenho forma, eu tenho forma, tá? Eu tenho forma do todo, eu reconheço cabeça, reconheço o tronco do cavalo, reconheço as proporções da perna do cavalo em relação ao corpo do centauro. Né? O centauro deveria ter 3 partes, né? A parte humana, a parte do cavalo e as pernas do cavalo. Tá? Então, assim, 1, 2, 3 partes. Eu já tenho consciência disso, então me preocupa o quê? Porque essas partes fiquem em equilíbrio, que esse tronco tem uma proporção boa em relação a essa, e as pernas têm uma proporção boa em relação a esse tronco, em relação ao tronco humano. Eu fiz isso sem pensar. Por quê? Porque eu estou focado nesse desenho de uma forma intuitiva. Não preciso ter detalhes, não preciso ter nenhum tipo de definição. Agora a coisa muda. Agora, já que o formato aproximadamente dentro das normas que eu falei, olha, é isso, eu posso fazer uma pequena limpeza. Não é um cleanup. Ele é só tirar essa sujeira que está aqui dentro, porque eu consigo ver embaixo desse monte de sujeira, desse monte de linha bagunçada, isso aqui.
consigo ver isso. Mesmo assim, ele não é um jeito muito prático, ou muito prático ele é. Ele não é uma maneira muito recomendada para a gente trabalhar com um desenho comercial, né, dependendo do tipo de pessoa que você for. Né? Se você é uma pessoa muito meticulosa, talvez isso dê um pouco de agonia para você. Se você é uma pessoa muito virginiana, por exemplo, você vai sentir falta do método. Você vai sentir falta da necessidade de construção, de saber construir. Tá? Mas para mim o que importa basicamente é isso, é a sensação que o desenho passa. Tá? Então, isso aqui, a gente faz desse jeito no curso para treinar a soltura de mão. Tá? Não se preocupa com isso, não se preocupa com os detalhes, não se preocupa com a construção. Se preocupa só com a sensação que seu desenho está passando. Se está errado ou não, isso pode ser consertado numa próxima etapa. Se está certo ou não, a gente pega a borracha e conserta. Mas não conserta antes de você ver o todo. Deixa esse erro aparecer e depois você extirpa ele. Né? Porque talvez o erro não seja tão errado. Talvez esse erro ele pode até ser benéfico. Pode ser que o erro, ele faz parte do processo criativo. Deixa o erro acontecer e depois você pondera se ele vale a pena ser retirado ou não. Cada coisa que eu estou desenhando aqui, cada elemento, cada estrutura que eu estou desenhando nessa centaura, ele só está aqui porque eu sei desenhar uma centaura, porque eu já desenhei. Eu sei que uma centaura, por exemplo, isso aqui é uma caixa torácica. Então, a centaura que eu desenho tem esse abdômen mais curto, ele tem esse formato, por exemplo. Cancela. Ele tem esse formato que eu vou revisar agora. Como é que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu sei que ele é desse jeito, porque eu já desenhei esse centauro várias vezes. Então, a proporção dos braços, eu sei que é desse jeito, né? Eu sei que esse braço tem uma proporção parecida com essa, porque eu já estudei anatomia, dou aula de anatomia, eu sei que o antebraço e o braço aproximadamente têm a mesma proporção. Essas coisas que eu sei fazem toda a diferença no seu desenho, tanto o desenho final como o desenho intuitivo, de esboço. Saber desenhar algo é fundamental, né? Porque se você não sabe desenhar o corpo humano, você vai adivinhar como esse corpo humano é. Tá? Então, pela sua convivência, como é que eu não vou errar? Né? Como é que eu vou errar desenhar o corpo humano se eu vejo o corpo humano todo santo dia? Né? Mas você erra. Porque você pode ver o corpo humano todo dia, você vê rosto todo dia, você vê cabeça todo dia, você pode ver carro todo dia, você pode ver qualquer estrutura, prédios, não importa. Você pode ver sua mãe todo dia. Tá? Mas se você nunca desenhou essas coisas, tá? Entenda que a maneira que você vê uma pessoa, um parente, um objeto, um animal, né, de maneira normal, ou seja, se você olha simplesmente para observar, não é a mesma quando você vai desenhar, vai observar essa coisa para desenhar. Quando você vai observar essa coisa para desenhar, você está vendo proporção, forma, geometria, detalhes, profundidade, tá? E mesmo que você não saiba desenhar um corpo humano, já está prestando atenção no todo e nos detalhes. Ou seja, à medida que você vai desenhando uma coisa ou outra, você vai ganhando o quê? O que a gente fala na linguagem, você está ganhando vocábulos. Desenhou uma perna, desenhou uma batata da perna 2, 3 vezes, intuitivamente você sabe desenhar agora um gastrocnêmio, que é a múscula da perna. Tá? Você sabe desenhar uma cabeça, desenhou 50 vezes, você vai saber agora que a cabeça é dividida em 3 partes. Por quê? Está na sua cabeça, tá na sua memória. Essa memória chama-se biblioteca visual. Tá? Quanto maior a sua biblioteca visual, maior a sua capacidade de interpretar desenho. Tá? Então, por isso que eu sei que o abdômen do cavalo é desse jeito, por isso que eu sei no casco do cavalo, no final, ele é desse jeito. Por quê? Porque eu já desenho várias vezes. Tá? Então, falar, então, para desenhar um corpo humano, eu preciso praticar o desenho de observação dezenas de vezes? Sim, sim. Desenho de observação salva portfólios. Tá? Então, isso que eu fiz, ele não é nem um sketch, ele é uma limpeza desse monte de linhas atrás que eu vi acontecer, eu vi que tinha um desenho dentro dele. Praticamente a gente brinca no curso que a gente está esculpindo um desenho. E a coisa vai várias vezes, vou fazendo as projeções certas, vou fazendo as adaptações certas, vou corrigindo cada parte, ajustando a proporção, ajustando a relação. E no final, se você me der em tempo, né, não vai acontecer aqui, infelizmente, mas depois de umas 6 vezes, 7 vezes limpando, ele chega no resultado bom. Entende? Então, essa que é a vantagem. Tá? Não é técnica, é observação. Tá? Então, quando eu mostrei esses livros aqui, tá? Eles são livros, né? São processos que ensinam você muito a observar. Né? E a gente faz com que o gestual, como ele é uma coisa muito
definida, desenhar corpo humanos em movimento, né, e não tem método, você é obrigado a focar. Então a gente usa gestual, desenho cego e desenho de observação. O desenho cego é quando você desenha sem olhar o papel, que parece um exercício extremamente estúpido, né, desenhar sem olhar o papel, mas ele é fundamental para você criar uma relação entre seu olho, seu cérebro e sua mão. Tá? Porque, de novo, quando você desenha isso aqui, sendo que você viu o olho, é porque você não sabe interpretar o olho, interpretar o que você está vendo. Tá à frente, tá na sua frente o desenho de olho normal, né, que tem esse formato, que tem basicamente as estruturas, né, e você, mesmo assim, você não consegue enxergar que isso está lá. Não é que você tem problema de interpretação médico, é hábito. Tá? Quando a gente aprende que o olho tem formas, tem lados, tem uma geometria, tem um tamanho, tem uma proporção, tem uma proposta, tem um globo ocular, né, dentro das pálpebras, você começa a entender visualmente como funciona o olho. Tá? Esse entender chama-se inteligência visual. Tá? Então, pensamento visual, biblioteca visual, inteligência visual. Tá? E tudo isso com o quê? Movimento. Movimento, movimento. E tem uma vantagem, porque quanto mais você estuda gestual, quanto mais você estuda observação, quanto mais você pratica gestual, quanto mais você pratica observação, com o exercício que a gente vai dando ao longo do curso, você usa isso para fazer desenhos comerciais, desenhos efetivos, desenhos que você vai colocar no portfólio, porque a ideia aqui é melhorar o desenho. Se você quer melhorar o desenho, tem que ter um propósito. Tá? Você quer melhorar o desenho para quê? Para conseguir emprego, melhorar o portfólio, né? Trabalhar com uma animação. Tá? São objetivos que todo mundo tem. Tá? Então, nada disso que a gente está falando serviria se não tivesse utilidade prática. O movimento no desenho, ele dá essa vida, dá esse dinamismo, tá? Ele tira uma coisa também que é medo de errar. Tá? Esse medo de errar que nós temos são coisas emocionais que temos. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo do desenho não ficar bonito, eu tenho medo do desenho não ficar perfeito. Né? Eu tenho medo, né? Eu tenho ansiedade por um desenho chegar no final. Então, muita gente, por exemplo, meus alunos, tem muito aluno que ele não tem paciência para fazer esboço. Ele já quer fazer o quê? Aplicar tinta na arte final. Sendo que, se você não tem esboço, você não tem arte final. E esse conceito de pensamento de desenho, ou seja, para você pensar o desenho como processo como um todo, você tem que observar, ou seja, ter consciência de que essas coisas que a gente almeja, a gente quer ter nosso portfólio, não acontece por acaso. Mas o que eu falei, esses desenhos que vocês viram da Loche, a gente só está vendo o desenho final. Né? Quantos de vocês ficam pensando como é o esboço que ela fez isso? Como é que é o processo do desenho até chegar nisso? Poucas pessoas pensam nisso. Porque o fascínio da arte final é muito grande. O fascínio da cor, o fascínio da massa é muito grande. E a gente vai muito em cima disso, e também a gente tem muita ansiedade. Quando eu falei do problema mental, né, de saúde mental, é que aumentando a ansiedade na pandemia, os alunos também começaram a ter uma certa impaciência de conseguir processar o desenho. Eles não completavam o processo. Tá? Esse processo aqui, gente, para você aprender a focar, ele exige uma única coisa: paciência. Tá? Paciência, né? Como eu falei, desenhar uma forma de linguagem, o que você tem que fazer para aprender uma linguagem nova? Né? Vai aprender alemão. Você não vai aprender alemão de uma hora para outra, certo? Você vai aprender alemão, depois de algumas semanas, você vai arriscar algumas frases. Depois de alguns meses, você vai se comunicar de maneira um pouquinho rudimentar. Tá? E depois de alguns anos, você vai ter uma certa fluência. Depois de dezenas de anos, você fala... Dezenas de anos não, mas depois de muitos anos, você está falando fluente como alemão. Tá? Isso é um processo de aprendizado que acontece não só com desenho, não só com linguagem, mas basicamente ele pode acontecer em todas as coisas que a gente tem que aprender. Dirigir um carro, tocar um instrumento, a se relacionar com pessoas, a morar fora num país, economizar dinheiro, tá? Fazer uma dieta, viver com condições médicas novas, tudo é um aprendizado, tudo envolve paciência e tudo envolve foco. Se você não tem foco, você não atinge a meta. Né? Então, tudo é o mesmo mecanismo, tá? E no desenho não é diferente, tá? Então, toda vez que eu falo, pensa no resultado, você está olhando o resultado, está olhando o final, mas tem um processo atrás. Você só está olhando no acerto, tá? Quantos erros tem um acerto? Você conseguiu acertar um desenho de um pé, se você conseguiu acertar um desenho de um corpo, quantos desenhos você tem que fazer errado? Quantos erros tem que acontecer para o erro acontecer? Muitos, muito. Nós temos uma vantagem. No momento que você acerta um desenho, você acerta 2. Quem acerta 2, acerta 3. Quem acerta 3, acerta 50.
e depois da 51ª ele não vira mais um problema, ele vira um hábito, ele vira um processo mecânico, tá? Ele vira fácil, da mesma forma que fica fácil falar alemão depois de um certo tempo, depois de um certo tempo fica fácil dirigir um carro, depois de um certo tempo fica fácil fazer um risoto, tá? É isso que a gente procura. Então, nada do que eu estou falando aqui para vocês, ele é extraordinariamente diferente. Não. Tudo isso que eu estou falando para vocês acontecerá normalmente com vocês, se vocês praticarem o ato de desenhar, daqui a alguns anos. Né? Eu tenho isso, todos meus amigos trabalham há anos com desenho e têm esse tipo de percepção. Tá? Mas a gente pode o quê? Não acelerar, mas a gente pode fazer com que vocês percebam isso e colocar isso em prática já. Né? Ou seja, acelerar um pouquinho o processo. Como? Mentalmente. Melhorando o quê? Essa relação mental entre desenho e saúde mental. Desenho e percepção. Desenho ele vai te ajudar a melhorar teu traço, né? O gestor vai te ajudar a melhorar teu traço. Focando, ele vai ajudar também seu foco. Ajudando o foco, você também ajuda o quê? A ter uma saúde mental um pouco melhor, porque você tem paciência. Você vai aprender o tempo de cada coisa no desenho. E você, com um pouco de esperteza, aplicar isso na sua vida. Né? Então, para cada arte final tem esboço. A gente para de olhar só para a coisa final. Né? Para toda estrutura tem um movimento. Não adianta só fazer estrutura se ele não tem vida, se ele não tem, né, uma ginga. Tá? Para toda cor tem valores. Não adianta você querer pintar, isso é bem comum nas aulas. Né? A pessoa vem querendo pintar feito a loche. Mas antes das cores da loche, tem os valores da loche. Como é que a loche aplica sombra e luz? Como é que a escala tonal dela? Né? E escala tonal é uma coisa que muita gente nem pensa. Então o desenho dele fica sujo, né? A sombra dele usa um preto que não deveria usar, ele polui aquela sensação de cor, tá? Ele não sabe aplicar um tipo de sombra correta, dentro de uma luz correta. Tá? Primeira coisa é isso, vai querer trabalhar com luz dentro desse tipo de desenho, você tem que saber aplicar valor tonal, não tem jeito, senão seu desenho vai ficar muito plástico, muito duro, muito errado. Nosso cérebro tem uma capacidade de percepção de nuances muito rápida, o que é errado também é percebido de maneira intuitiva, da mesma forma que o certo. Tá? Para todo raciocínio tem uma intuição, para cada execução tem um planejamento, não é desenhar, não é pintar, é como você vai pintar, como você vai desenhar. Tudo isso aqui, né, a gente fala no curso. Antes de você executar algo, pensa em como ele é. Tá? Pensa como é que você vai desenhar um cenário. Quer desenhar um personagem? Vamos fazer esse processo quebrar em partes. Né? Como esse personagem? Para que esse personagem é? Como ele vai ser usado? Onde ele vai ser usado? Qual é o propósito? Tem um público? Não tem um público? Tá? Uma coisa é você desenhar, né, de maneira solta, que é muito importante, mas fazer desenho solto sem objetivo também tem um problema. Você não cria um processo de julgamento muito claro. Qualquer coisa que eu estou desenhando serve porque eu estou treinando. Tá? Quando você vai pegar um job de um cliente, um briefing muito específico, você não pode fugir daquele briefing. Tá? Então, pessoas que estão acostumadas a trabalhar de maneira muito solta sofrem porque não conseguem manter o foco do objetivo do cliente. Tá? E normalmente vão para o lado emocional, tipo, mas ele mudou uma coisa, não queria que mudasse. Sim, mas a questão não é o que você quer ou não quer, é o que o cliente quer. Tá? Nós estamos falando de ilustração, não estamos falando de arte. Tá? Então, essas percepções vão mudando. Tá? Então, quando a gente fala, trabalha com desenho, né, o desenho comercial como se fosse um processo, começo, meio, fim, início, objetivo e meta. Tá? Tudo isso, ele é... mas você não falou para ser racional, não ser racional? Sim, não ser racional no primeiro início do trabalho, na hora de você fazer aquele esboço todo solto, mas na hora de executar você tem que ser muito racional. Se você tem que fazer um desenho grande, né, um cenário para uma animação, e tem que entregar segunda-feira, sendo que hoje é sexta, você tem 3 dias para entregar um cenário. Como é que você vai fazer isso render? Se você falou sim, é porque você sabe que esse desenho vai ter que ser entregue na segunda-feira. O processo, o método, tá? Mas pode acontecer, como acontece muita gente, eu acho que eu consigo entregar até a segunda. Da mesma forma que a pessoa desenha aquele olho que não é olho. Então chega na segunda de manhã, ela está desesperada, subindo pelas paredes, que ela percebe que não vai entregar aquele desenho na segunda-feira porque ela não sabe fazer aquilo. Tá? Então por isso que o processo é importantíssimo na hora da gente ter uma carreira. Tá? E é isso que eu estou falando também, porque esse processo de você perceber os desenhos, né, ou trabalhar com gestual, trabalhar com desenho cego, que é o motivo do curso Mushin, se você não aplica isso na sua carreira, você está perdido. Tá? Porque hoje, mais do que nunca, os portfólios que a gente vai ter que montar, que vocês vão ter que montar, tá? Eles vão ter uma qualidade,
ter que ter uma qualidade um pouquinho maior, porque a concorrência é grande. Tá? A concorrência é muito grande, dependendo da área que você quiser trabalhar. Por exemplo, character design, tá? É a área, hoje ainda é a área a mais procurada pelos ilustradores. Todo mundo quer ser character design de jogo e todo mundo quer character design de animação. Né? De cada 10 alunos, dá para falar que 6 querem trabalhar com isso. Então, imagina no mundo a concorrência de character design que tem no mundo inteiro. Para você trabalhar e levar seu portfólio naquela feira que tem na Califórnia, para mostrar seu portfólio na Cartoon Network, para mostrar seu portfólio para a Sony, cara, é só você pegar o ArtStation e ver o portfólio dos caras que estão lá. Tá? Você tem que olhar, né, de uma maneira bastante sofrida, mas fala, eu tô com nível para brigar com esse cara aqui, lá na Califórnia, eu tô com nível para trabalhar com esse cara aqui na França, tá? Então, isso é uma coisa, sim, técnica, tá? É uma construção, é igual um treino do Karate Kid, você vai levar porrada se não tiver preparado, tá? Então, você pode entender o quê? Duas coisas, ou você cria uma meta para você virar, né, o Daniel San, para competir o torneio final lá na Califórnia daqui a 5 anos, né? Isso é uma meta, 5 anos vou trabalhar para a Sony, ótimo. Faça um plano de estudo, faça um processo que você perceba as suas deficiências e aplique no seu desenho, né? Aplique no processo. Ou você fala, meu limite é esse, não tem nada de errado, meu limite ser um pouquinho menor do que eu estava esperando, porém, nesse limite que é um pouco menor dos caras lá da Sony, eu tenho uma coisa muito maior que minha expressividade, meu talento e meu traço. E meu traço pode ser autoral, mesmo não sendo melhor, mesmo não sendo igual aos caras da Sony. Por quê? Porque ele tem a minha cara, ele tem o meu jeito, ele tem o meu traço, a minha ideia. Tá? Se a gente pega um desenho desses caras, tecnicamente é maravilhoso, mas também muitos deles não têm ideia. É só um desenho bonito. E às vezes você pega um esboço, você pega um desenho, vamos dizer assim, não tão profissionalmente perfeito, tipo do CP. CP é o cara que criou o Pequeno Nicolau, ou do Calvin, do Bill Watterson, que parece que é um desenho que está incompleto. Cara, ele é maravilhoso, mas a proposta é diferente. Então, ele ajuda muito a entender, talvez minha proposta não seja essa, não é trabalhar para a Blizzard, não é trabalhar para a Riot, mas meu negócio é fazer um livro infantil para mim. Tá? Então, isso tem a ver muito com essa descoberta. Tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é uma lista de coisas, tá? Para que você tem que opa, veio um ruído aqui, perdão. Opa. Vem um ruído aqui. Então, só uma lista de coisas que o azul é o que a gente pensa logo de cara. O vermelho é que a gente ou evita, ou não pensa, ou acha que a gente faz isso depois, ou que ele aparece naturalmente. Não. A parte vermelha é tão importante quanto a parte azul. Só que a parte azul é a mais legal, ela que aparece mais, é a que ganha like, é o processo que parece que a gente está crescendo. A parte vermelha é lenta, ela é chata, ela é invisível, ela é subjetiva, ela parece que a gente não faz a gente crescer, mas as duas juntas são fundamentais. Não é só ser intuitivo, não é só ser racional, são as duas coisas juntas, tá? Então, o que a gente precisa ter, além da técnica, que é fundamental, além da vontade, tá? E isso o gestual que o curso faz, né, ensina, ajuda a fazer muito, é ter essas três coisas juntas. História de atenção, mais técnica, mais conceito e observação. O Mushin, que é o curso que eu dou, tá? Ele aplica essas coisas, né, dentro do gestual, aplica o gestual dentro de dezenas de exercícios diferentes. Tá? A gente trabalha muito com desenho de observação, depois trabalha com desenho de observação e depois mudando o desenho de observação, fazendo a interpretação da referência. Tá? Isso tem a ver muito com a coisa de tirar um desenho de cabeça. E a aula 6 que nós temos é uma aula muito legal, porque a aula 6 ela só fala de tirar desenho de imaginação. E nessa aula eu mostro, não é nada daquilo que a gente imagina. No fundo, ninguém tira um desenho de imaginação da maneira que a gente imaginava. Tá? Então muita gente já tem um ego, fala assim, não, mas eu não consigo tirar, eu preciso tirar meu desenho de imaginação, senão eu posso se sentir diminuído se eu não conseguir fazer exatamente aquilo que eu imagino. E a grande verdade é, provavelmente você não está desenhando 100% daquilo que você imaginou, porque você não tem um registro, né, depois de alguns segundos, não tem como você ter um registro daquilo que você imaginou como um todo. Você vai ser registrando em pedaços, em partes. Então, no fundo, você vai trocando as partes. E no fundo, você vai ver que no processo, no final, não acontece dentro da cabeça. É impossível você fazer um desenho de cabeça por completo. E tem muito aluno que fala, não, eu consigo fazer um desenho mental de cabeça. Eu falo, não consegue. Não consegue. Se eu pedir para você desenhar aquele centauro que eu desenhei agora há pouco, imagina um centauro de cabeça. Eu consigo imaginar assim. Imagina ele rotaciano, imagina então os volumes, imagina a sombra, imagina o ângulo das pernas, imagina cada casco, imagina cada coisa, só que não em detalhes. Imagina tudo junto, não consegue.
e a gente aplica exercícios para que isso aconteça no papel. Tá? Então, esse conceito tem que ter o quê? Uma tolerância muito grande ao erro. Todos os exercícios que nós fazemos no Mushin, eles são feitos para errar. Os 6 primeiros exercícios, a gente fala, não tem como acertar esse exercício, gente. Não fiquem julgando, não tem como levar para casa e para corrigir. Não tem. A gente tem que trabalhar com a coisa do erro, né? O conceito do erro de uma forma muito profunda. Né? Até o momento que você desconsidera o erro como uma coisa prejudicial. Né? Chega uma hora que você considera o erro como parte do processo essencial. Errei, mas ele está aqui para eu aprender, está aqui para eu corrigir. Esse erro aqui, no fundo, não é um erro. Tá? Eu posso errar uma maneira de desenhar, mas no fundo, esse erro está me ajudando a ver um outro ponto de vista daquele personagem. Que parece ter um braço saindo daqui, mas olha, esse braço que eu fiz sem querer está ajudando a ter uma percepção melhor do meu personagem. Né? Então, você vai lendo o personagem. O curso, basicamente, é um curso de aplicação desses conceitos de movimento dentro de um desenho final, desenho que você vai colocar no portfólio. O que a gente coloca no portfólio é desenho bom, desenho que impressiona, desenho que vai fazer uma pessoa, um diretor de arte, falar, putz, esse portfólio aqui, né? Chama o fulano lá do outro departamento para ver esse portfólio. Quando um cara fala isso no seu portfólio, você está com um bom caminho andado naquele estúdio. Tá? Isso que a gente quer. Tá? O Wabi-Sabi é um conceito que a gente dá no curso, tá? Todo momento a gente fala, olha o Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi é um conceito japonês também que ele valoriza o erro. Tá? Ele não valoriza o desenho perfeito, até porque a perfeição ele é um conceito abstrato e impossível. Não existe desenho perfeito, não existe. Tá? O que existe é desenho impossível. Tá? E dentro do possível tem erros. E alguns desenhos, vocês vão entender, né, lá no curso, quem fizer, vai entender que o erro, né, além dele ser necessário, ele é necessário para dar um quê? De um gosto, dar um tempero, dar a cara de um emocional do desenho. Às vezes, seu estilo de desenho, né, um desenho chibi, um desenho de mangá, tá? O mangá, tudo bem, o mangá fala, é estilo, mas o estilo do mangá ele é baseado num erro, numa proporção diferente do normal. O cartoon ele é baseado num conceito tecnicamente errado. Tá? As proporções do cartoon são erradas, só que eles são agradáveis. São tão agradáveis que a gente faz disso um processo inteiro de desenho, o mangá, o cartoon, etc. E a gente desenvolve coisas gigantescas nesse processo, mas são coisas, né, conceitualmente erradas, né? Se você usar a realidade como referência. Tá? Então, às vezes, o erro é bom. O erro faz parte da construção criativa de uma coisa nova. O Wabi-Sabi fala, um tênis branco novinho não tem história. Um tênis amassado, rasgado, cheio de marcas, furado, ele tem história. Tá? Ele pode não servir, talvez, para você jogar bola ou para ir numa festa, mas que você vai jogar fora, talvez não, porque aquilo aconteceu um momento importante com aquele tênis, um namoro, alguma coisa. Sua mãe não é mais jovem, se você olhar para sua mãe, tem rugas, mas isso não faz ela feia. Tá? As rugas fazem parte da destruição, da parte da decomposição do ser humano normal, e aquilo é uma beleza, porque é normal, é natural, e sua mãe tem por quê? Porque ela cuidou de você. Ela está dentro daquela beleza do corpo humano, naquela idade, naquele contexto. Tá? Então, a gente aplica isso também dentro do desenho. Aceita o desenho do jeito que ele é hoje, tá? Não rejeite, abraça o desenho. Tá? E ele vai melhorar daqui a algumas semanas, alguns dias, alguns meses, não sabemos. Tá? A gente no Mushin não promete, olha, você vai trabalhar com o Mushin, vai fazer isso do Mushin, e você vai sair daqui em 3 meses desenhando melhor. Não tem como prometer isso, não tem como. Não tem como, porque o esforço é individual, a percepção é individual. Tem aluno meu que faz isso em 3 meses, tem aluno meu que faz em 3 anos. Tá? Mas tem uma coisa boa, eu acompanho todo mundo. Todo mundo que tiver vontade de avaliar o portfólio, avaliar o desenho, todos os alunos que me chamam, mesmo quando o curso acaba, tá? Essa é uma vantagem, eu não dispenso os alunos. Né? Se o cara chega depois de 2 anos para mim, Hiro, fiz teu curso em 2021, você pode olhar meu portfólio, você pode avaliar meu portfólio? Eu avalio, marca um horário comigo, a gente conversa meia hora, 40 minutos, 1 hora, e a gente conversa. É obrigação minha como professor, dentro do contexto do curso que eu faço, fazer isso. Tá? E essa é uma das vantagens do Mushin. Tá? Eu sei que o Mushin ele é um curso que ele prepara os alunos para carreiras, porque a gente fala muito de carreira lá, a gente fala muito de desenho de estúdio, e o fato de eu trabalhar para editora, o fato de eu trabalhar para games, eu trabalhar para publicidade, eu trabalhar para dezenas de áreas de ilustração, e também ter dezenas de alunos em diferentes áreas de ilustração, cara, isso me dá uma vantagem muito boa, e eu agradeço a vantagem que eu consigo orientar alguns alunos, mesmo se eu não souber o que fazer,
eu tenho pessoas que eu posso perguntar, falar, olha, tem um aluno meu que quer trabalhar na área de ilustração científica, como é que está parado? Onde que é mais indicado? Eu tenho pessoas na área de ilustração científica, eu tenho pessoas que trabalham com tatuagem, eu tenho pessoas que trabalham com estamparia. Não são coisas que eu tenho expertise, mas eu tenho pessoas que trabalham com isso e têm muita expertise. Então eu vou juntando esse tipo de força que eu tenho para orientar o aluno. Por quê? Quando eu comecei minha carreira, o que mais me, desculpa a palavra, tá? O que mais me fodeu foi não me dar informação. Eu desenvolvi minha carreira de ilustração num momento que não tinha internet, você não tinha acesso a outros ilustradores, era muito difícil e ainda é. Tá? Mas o que me ajudou foi quando eu conheci alguns ilustradores, tá, que hoje são meus grandes amigos, e ele falou, Hiro, você está cobrando errado. Hiro, você está fazendo errado o contrato. Hiro, né, esse cara é picareta, você tem que lidar desse jeito para exigir um pagamento antecipado. E eu não sabia como fazer isso. Graças à informação dessas pessoas, hoje, né, eu sei fazer direito. Né? Ainda erro, tá? Ninguém é perfeito. Tem horas que eu erro, mas graças a Deus eu ainda consigo, tá? Eu consigo agora ter uma autonomia e eu consigo aplicar isso para meus alunos. Eu consigo explicar isso. A coisa mais importante é fazer com que um aluno tenha um modo de subsistência, ou seja, eu falo para ele, olha, vocês têm que ter 2 portfólios. Está começando, querido? Tem que ter um portfólio a curto prazo, mas tem que ter um portfólio a longo prazo. Você tem que ter um portfólio para poder comer daqui a 1 mês, 2 meses. Só que esse desenho que você vai comer daqui a 1, 2 meses não vai te levar para a Disney, não vai te levar para a Sony. Para você trabalhar para a Sony, esse portfólio que vai fazer commission, que vai fazer desenhos um pouco menores, não vai te levar lá, mas daqui a 3 anos vai, contanto que você tenha uma meta, o objetivo é uma meta. Tá? Então você tem o quê? Plano de estudo. Tá? Então o que você tem que fazer? Orientar essas pessoas, orientar esses alunos. Tá? Eu odeio esse jogo de palavras, quem me conhece sabe, né? Mas todos meus alunos, né? Não tem exceção, todos meus alunos que fizeram curso comigo, eles são orientados, tá? Até porque não é todo mundo que pergunta, então tem essa vantagem, né, para mim. Então, todo mundo que faz curso, ele passa por uma situação de dificuldade, eu oriento. Eu pode passar depois de alguns anos, ele manda mensagem para mim, Hiro, estou com um orçamento aqui, né? Fulano de tal, da empresa tal, fazer tal trabalho, tantas páginas, tantas cores, quanto eu cobro? Tá? Eu faço um monte de pergunta depois, a gente faz uma avaliação, fala, cobra pelo menos 4 pau em cada ilustração. Né? No contrato você coloca a sessão de direito autoral, integral ou não, ou parcial. Todo o processo acontece isso. O aluno quer fazer um projeto de livro infantil, só que ele não sabe começar. Vou lá e dou uma orientação para ele, por cima. Falo, daqui a 3 meses você volta, daqui a 6 meses a gente agenda uma conversa nova e você me mostra o que você fez. Tá? Então, essa é a parte que eu falo que, no caso do Buxim, ele é um pouco diferente, porque eu faço acompanhamento. Tá? Os alunos que fazem o curso comigo, né, eu prezo pela saúde mental deles, então, assim, eu escuto o que eles falam. Às vezes a pessoa agenda comigo para falar alguma coisa de portfólio, no fundo, ela tem algum problema maior. Fala, olha, amigo, isso aí você tem que levar no médico. Isso aqui não adianta você querer resolver no portfólio. Você não vai resolver isso no portfólio. Você vai resolver isso, tá? Consultando um psiquiatra. Você vai resolver isso, tá? Conversando com um médico, tá? Você vai resolver isso tendo coragem, botando o pé na porta e saindo pela primeira vez depois da pandemia. Isso é bem normal. E é isso que me fez falta durante meu processo de crescimento, de construção de ilustração, e é isso que eu tento passar isso dentro do curso, ou seja, tem um processo, sim, que é intuitivo, que é subjetivo, mas ele é totalmente ligado a quê? Construção de carreira e sustentar a família, sustentar vocês como ilustradores. E isso não garante que vocês vão conseguir, ou todo mundo vai conseguir trabalhar com isso. Tá? Tem situações que a gente fala, olha, essa situação realmente é difícil. Você vai ter que se dedicar pelo menos X anos. Cara, o que você vai fazer enquanto você não tem isso? A gente faz um plano de ação. Esse plano de ação, às vezes, não tem a ver com ilustração. A gente fala... A gente não é grosso. Tá? Pelo contrário, a gente acolhe todo mundo aqui. Mas a gente é obrigado a falar verdades. Tá? E é por isso que a gente faz esse processo. Né? O curso, ele tem essa vantagem de melhorar o desenho com o movimento, a pessoa ficar mais perceptivo, tá? Inclusive a gente trabalha com muitas questões, a gente tem muita conversa, né? No curso, depois aplica o exercício em cima dessa conversa. Então a gente aplica, falar algumas coisas de filosofia oriental, filosofia ocidental, mas tudo dentro de uma prática. Por quê? Porque é muito importante para mim que mais do que desenhistas bons, vocês se tornem bons pensadores, cara, porque todo bom desenhista, mais do que técnica, ele tem que ter um pensamento crítico muito grande, tá? Então, que a semente seja colocada aqui através dessas aulas, né, desses processos.
Por isso que o processo ele é bastante estranho, né? Diferente, porque a gente aplica desenho, mais conversa, mais percepção, mais foco, mais lidar com ansiedades, né? E tudo junto, né? Aí alguém pode perguntar, mas tem utilidade prática? Tem muita utilidade prática mesmo, tá? Porque, de novo, se isso não tem utilidade, a gente não sai para nada, né? Então, não sei se ficou claro, né, qual é o objetivo desse curso, é trabalhar com gestual, desenho cego, para fazer tudo isso, no final das contas, né? E a gente também trabalha com os conceitos, né? Arte final, limpeza, tem um módulo do curso que a gente fala só de processo criativo, porque a referência visual da observação, ela é feita com foto ou objeto na sua frente, ou a pessoa na sua frente. Mas na hora que você cria de imaginação, nós perdemos a referência. A referência é você que cria. Então nós temos um módulo só para isso, só para você desenvolver a parte criativa, para você criar uma referência de imaginação. Para não fazer o quê? Perder o foco. Tá? O foco do quê? Do que está imaginando. E como é que a gente perde o foco se a gente não sabe o que imagina? Cria um conceito sólido. Com um conceito sólido, o seu personagem pode mudar de forma, mas o conceito sim vai ser o mesmo. E esse conceito que vai salvar o processo. Né? Certo, gente? Ó, só para terminar, em 96 eu era desse jeito. Em 2013 refiz o desenho. Esse desenho aqui que tá aqui é de 2000 e... Esse aqui é de 2000 e... Esse aqui é 2018. Opa! Esse aqui é de 2018. Esse aqui é 2023, que não terminei hoje, tá? A evolução acontece a todo momento. O ilustrador tem uma vantagem de que, uma coisa muito boa, ilustrador não para de evoluir, se ele não quiser, se ele desejar isso, se ele não quiser parar, ele vai continuar evoluindo até onde trabalhar. Pode ser 20, 30, 40, 50 anos. E é necessário, porque se você quiser uma carreira longa, hoje vocês são novinhos, tá? Mas a carreira de ilustrador ela pode aguentar 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas tem que ter um planejamento para isso, né? Carreira de ilustrador, por vários motivos, ele muda a cada X anos. Agora deve estar a cada 3, 4 anos. Mas é possível ainda, né? É possível muito, né, trabalhar com isso por longo tempo. É minha meta trabalhar com isso por mais 30 anos. Né? Então você tem que ter essa percepção. O que muda aqui não é a técnica. O que mudou de 1996 a 2018 não é o Photoshop, não foi. É a maneira que eu treinei, a maneira que eu observei a referência, a maneira que eu observei meus próprios desenhos. Da mesma forma que a gente analisa uma referência com observação profunda e foco, a gente avalia o que a gente tem que melhorar no nosso próprio desenho. Aí vai chegar um momento que, no meu caso, eu não quero mais melhorar tecnicamente, tá? Eu não quero mais melhorar de forma anatômica ou geométrica, tá? Porque eu quero agora outra coisa, eu quero quebrar o que eu fiz com o desenho, meu estilo, eu quero trabalhar com conceito, tá? Por quê? Porque eu estou criando histórias. Então, meu desenho agora não necessariamente tem que ser bom, tá? Meu desenho agora tem que passar um conceito bom, contar boas histórias, tá? E essa é a minha proposta, tá? Vocês, cada um vai ter as suas, né? Para 10, 5, 10, 20, 40 anos. Né? O que não vai fazer você perder, né, o banco do ônibus nessa jornada é você ficar focado sempre no que você quer e quem você é. Focou nisso, basicamente, e tendo amigos bons para te ajudar e para ter uma boa conversa, você não se perde. Você vai ser ilustrador por um bom tempo. Mesmo com inteligência artificial, mesmo com um monte de problemas. Certo? Que problema toda carreira tem. Tá? Bom, gente, antes de passar para as perguntas, tá? Eu já falei bastante, mas antes de passar para as perguntas, eu queria vender o peixe, tá? Então, o curso vai começar agora sábado, dia 7, né? Então, são 17 aulas, é um curso online de 2h30, começa às 10 da manhã, vai até 12h30. As aulas são gravadas, né? Então, a gente faz aula ao vivo, mas a aula fica disponível gravada para consulta depois de 2 ou 3 dias, e essas aulas ficam disponíveis na nuvem por mais ou menos 2 anos, é bastante tempo, né? O curso ele tem uma biblioteca extensa, né, de consulta, tem essa avaliação, né, todos os alunos têm uma avaliação, tem um feedback, né, uma conversa, qualquer coisa, menos... Contanto que seja relacionado com desenho, todo aluno tem direito de agendar uma conversa comigo, tá? Nós temos lives com vários ilustradores, esporadicamente, não só ilustradores, mas a gente tem lives exclusivas para alunos e ex-alunos,
que vão desde pessoas que formam artistas plásticos, né? Eu estou querendo trazer uma pessoa, o Roger Baceto, que ele é um formador de artistas plásticos, né? A gente teve o Chal Dourado, a gente teve a Isadora Zeferino, a gente teve uma pessoa para trabalhar com mídia social, um quadrinista, ou seja, isso, né, ele é aberto, é disponível para todos os alunos e ex-alunos, ou seja, se fez o curso em 2020, fez o curso em 2015, vai receber um aviso que vai ter uma live com, sei lá, o Rafael Grampar sobre quadrinhos, espero que um dia tenha, tá? Então, é só agendar lá, capacidade de 100 pessoas, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. E esse tipo de informação não vai para o YouTube, tá? Então, esse tipo de live, e essa live tem uma coisa interessante, que essa live ela não é eu conversando com o entrevistado, entre aspas, né, o ilustrador. É uma live onde vocês fazem as perguntas para o ilustrador. Então, se você quer trabalhar com quadrinho, traz pergunta e vamos encher o cara de pergunta. Quer trabalhar com animação? Vamos lá, traz pergunta. Quer trabalhar com cenário? Vamos chamar a Fernanda Montoni, enche ela de pergunta. E eu só vou gerenciando as perguntas, né? Então, tem essa vantagem, né? Então, o curso começa aos sábados. Então, meus queridos, antes de passar para as perguntas, anotem aí. O curso está disponível nesse site para venda, tá? É o tinyurl.com, Shop Muxin. Caso vocês queiram saber e ler de novo todo o conteúdo, toda a grade que não está nesse site, tá? Ele vai estar no site chamado tinyurl.com/Muxin 2023. Aqui é a lojinha e aqui é o site onde tem todas as informações, tá? Né? Para terminar essa parte explanatória. Tá? E para finalizar, um jabazinho bem pequenininho, assim, mas um jabazinho que tem nada a ver com o curso, mas aproveitando que eu estou com um livro no Catarse, né? Parsifal foi meu segundo livro que eu escrevi, que eu desenhei, né? Inclusive, esgotou rapidamente, ele ganhou um prêmio, né, da Unesco em 2018, acabou, esgotou. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma campanha no Catarse agora, né, para uma segunda edição. Tá no momento agora, tá ativa a campanha. Então, quem quiser esse livro, tá? Vai lá no catarse.me, Parsifal 2, tá? E apoia lá, porque vai receber o livro na sua casa com um desenho na capa, uma dedicatória, tudo bonitinho, tá? E é isso. Agora eu vou responder as perguntas, tá? Vou responder as perguntas. Só queria saber se deu para entender direitinho, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, então. Bel, o nome da Sula é Úrsula Dourada. Dourada com D-O-R-A-D-A. Tá? Alexandra, eu estou interessado no curso, mas só posso assistir. Tem que assistir as primeiras aulas. Sim, Alexandra, dá, porque ainda as 6 primeiras aulas são muito fáceis de acompanhar, porque são aquelas aulas que eu falei que a gente tem que errar muito, tá? E é normal acontecer isso, né? E quando acontece do aluno entrar um pouquinho mais tarde, né, eu faço acompanhamento também. Então eu pergunto, olha, tá tudo ok, deu para entender. Algumas aulas, é raro acontecer, mas em algumas aulas eu faço uma aula extra, tá? É mais comum isso talvez na aula de anatomia, mas às vezes acontece isso. Às vezes pega um conceito um pouquinho mais complicado, um pouquinho diferente, né? E a gente faz uma aula extra para a gente poder refazer um reforço. A gente faz correção também das aulas, dos desenhos, tá? Só que em grupo. Então, sim, Alexandre, se você quiser participar, entra agora. Amanhã, que é a aula número 3. Amanhã vai ser. Não, perdão. Amanhã vai ser a 4ª aula, tá? Se você entrar amanhã, você dá para pegar 3 aulas e elas são em sequência e basicamente é a mesma coisa. A primeira aula é de desenho cego, as 2 aulas agora anteriores são de gestual. Tá? Então, a gente vai continuar com o gestual amanhã, então você vai continuar a fazer o que a gente estava fazendo, só que como só tem uma pequena orientação para tudo, então meio que você entrando amanhã já pega com o bonde andando também. Tá? A Thaís pergunta, eu queria saber, mas seria o contrário, assistir a primeira aula na quarta e depois no sábado? Tá, Thaís, o problema é que da quarta já começou. Então, se você começar agora, vai partir da 4ª aula. Tá? Mas é possível, basta você. Todo mundo que está aqui e tiver alguma dúvida, gente, né? Vocês podem entrar lá no site e mandar mensagem para mim. Falar, olha, participei da live e estou com uma certa dúvida, tá? Mas é possível sim, tá? O link. O link, sim, eu vou colocar no chat o link, tá? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu colocar o link no ar. O link da loja é tinyurl.com
minutinho só. Shopping Muxim. Aí isso aqui é da loja, mas se vocês quiserem o do site com todo o material, tá aqui, é tinyurl, url.com/Muxim 2023, certo? Laura Teixeira, o Web sabe mesmo que patrimônio e cultura. Tá, se levar para um conceito maior, pode ser que sim, cara, mas o Web Sabe é uma coisa muito mais individual e muito mais social, né? É você. Sim, pode ser, tô falando besteira, sim, pode ser sim, porque você respeitar uma coisa individual, mas você respeitar uma coisa coletiva, os defeitos coletivos, faz parte, sim, do processo Web Sabe, tá? Essa tolerância pelo que é diferente faz parte do processo do Web Sabe, que é muito forte. Então, sim, tem razão, dá para trabalhar com patrimônio e cultura, tá? Nossa, tem muito a ver, agora que estou pensando, tem muito a ver, sim. Sim, Laura, você tem muita razão. Respeitar os vestígios. Essa aula começa sábado, dia 7, vai até que dia, Thaís? Ela vai até o ano que vem, tá? A gente vai ter uma pausa no Natal e Ano Novo, ela volta lá para o, não lembro agora exatamente, mas depois do dia 5 de janeiro, dia 12 de janeiro, se não me engano, e a aula vai se até no meio, eu vou falar besteira, talvez vai até o final de fevereiro, tá? Então é essa duração, tá? Ok, já foi falado isso. Bel, boa noite. Você poderia dar alguma dica para fazer cenários que se encaixem com o desenho? Sinto que meus traços não se conversam e a questão é cenário e o desenho. Bel, para cenário especificamente cenário, tá? Eu aconselho você fazer o curso da Fernanda Montoni, tá? O Fernanda Montoni, ela é extremamente conhecida no meio, ela é uma das melhores, se não a melhor professora de cenário que nós temos aqui no Brasil, e o processo de ensino dela, de curso dela, é maravilhoso, é muito parecido com o meu, ela é muito intuitivo, tá? E ela é muito requisitada. Então, assim, quer trabalhar com essa questão de posição, localização, melhoria no formato do desenho, formato do cenário, posição do cenário, conceitualização do cenário, é a Fernanda Montoni, tá? Ela tem muito mais propriedade para falar de cenário do que eu, tá? Mas, assim, resumindo, tem uma observação. Mas eu indico ela, tá? Eu acho que se você vai trabalhar com isso na sua carreira, Fernanda Montoni é um investimento, tá? O Ellerson pergunta, Hiro, eu me sinto muito cru ainda para desenhar, faço apenas fanarts básicas e muito duras. Será que eu devo fazer o curso agora ou somente futuro para me sentir ponto que ele é? Ellerson, não é para vender meu peixe, mas o curso é justamente para isso, né? Para tirar essa dureza, tá? E essa dureza que você tem, eu já falei no começo dessa live. Às vezes você pratica uma coisa só, às vezes a maneira que você pratica, a gente não tem ideia de por que você faz, mas com certeza você tem ou muita racionalidade, você pensa demais, você tem muita intenção, tá? Os desenhos que a gente faz no curso, Ederson, a maioria, a gente pode falar sem exagero que 90% dos desenhos que a gente faz no curso, eles são só esboços, tá? Da aula 1 até a aula 6 é só desenho para errar, né? Não tem como acertar. Até a aula 16, a gente não trabalha com arte final. Na verdade, gente, a aula de arte final a gente só fala na última aula, e a gente não fala de cor. Né? Para falar de cor, seria necessário um curso só para isso. Então, todo o conteúdo que a gente pratica está no esboço, porque a essência do desenho está no esboço, e o esboço tem essa fluidez. Então, Elson, é prática, é orientação, né, em cima do gestual, quebrar um pouco do raciocínio que você tem, a gente não sabe por quê, porque cada um tem seu motivo de ser racional, tá? Mas provavelmente é por causa que você está focado no desenho final, tá? Ali a gente tem um mote que é assim, um lema para a gente não se preocupar com o desenho final. Uma hora ele acontece. A arte final é consequência do processo, a arte final é consequência dos esboços, tá? Então, assim, não querendo vender meu peixe, mas sim, o curso é para isso. O curso é para você parar com essa trava, tirar essas durezas, né? Que elas não acontecem na mão, as durezas acontecem na cabeça, tá? E quanto mais cedo você fizer isso, mais portfólios, mais desenhos bonitos você vai fazer. Olha, o desenho bonito, ele varia de ano para ano, porque o que você faz em 2023 vai ser pior do que você vai fazer em 2024. O que você fizer em 2024 vai ser pior do que você vai fazer em 2030, tá? Todo desenho ele vai ser pior do que o do próximo ano, e isso é bom, tá? O ruim é quando o desenho está ruim, ou seja, o 2024 está pior que o 2030, ou seja, o 2030 está pior que o 2024, né? Ou seja, não tem crescimento. O único cara que a gente sabe que desenha ruim para diabo e faz sucesso é o Rob Liefeld,
o cara que desenhou o Capitão América com porta de geladeira, tá? Sim, Alexandre, matricula na de quarta-feira mesmo e depois a gente conversa. Só que eu vou, se eu por acaso esquecer que é você, tá? Se você puder mandar uma mensagem quando você matricular, fala: olha, eu sou a Alexandre, aquela que, né, perguntou sobre quarta-feira, porque aí a gente conversa por WhatsApp em privado e a gente já faz a transferência automática para você nos cursos, tá? Alexandre Aires, o curso adequado para desenhos que não tem background profissional, inicialmente desenho por hobby. Então, sim e não, tá? Porque se você não se incomodar com a natureza do curso, que ele é bem subjetivo, mas a gente foca muito em uso, tá? Então, se a gente está falando de soltura de mão, é para quê? Né? Você quer fazer uma animação, você quer fazer uma tatuagem, tá? Mas são termos. Então, como a gente vem de uma área de ilustração, às vezes a gente fala muitos termos profissionais, tá? O hobby, a gente tem vários hobbyistas lá, inclusive eu tenho um médico cirurgião plástico que está fazendo o curso para melhorar o desenho de. Ele faz sketches antes de fazer cirurgia plástica, né? E eu já tive um chefe de cozinha que ele queria fazer um diário gráfico do que ele estava fazendo, do que ele estava preparando, né? Os pratos que ele fazia. Então, sim, não tem problema nenhum. Só que entenda que, né, às vezes, a abordagem ele pode ser um pouquinho profissional demais, mas você ajusta, tá? Isso é bom, sabe por quê? Porque a gente sempre vai falar do processo do desenho, então, tipo assim, olha, eu quero trabalhar para o hobby. Então, você não tem um objetivo exatamente claro. Mas sim, seu objetivo tem uma clareza, que é para você. Tá? Então, não tem cliente, você não tem um briefing, não tem um portfólio, mas é para você. Se a gente entender o que é o hobby para você, qual é a intenção que você quer falar, eu só quero descansar. Então, a gente sabe, olha, desenho para descansar, para relaxar, tem um certo nível de exigência, tá? Você vai ter que entender que essa exigência tem que ser compatível com o que você está fazendo, tá? Agora, se você subir essa barra, né, dessa exigência, mesmo com o hobby, aí tudo bem. É possível que tem gente que desenha muitíssimo bem e não trabalha com isso. Né? O que acontece, e a gente vai tomar cuidado com você, é sempre assim, olha, a tua percepção está longe da realidade. A gente vai aproximar a percepção da realidade. Tá? Então, sim, se você tiver essa clareza, né, de que tudo é adaptável, tudo é processo, e a gente está convivendo com alguns ilustradores lá, não tem problema nenhum. Tá? Lá é um ambiente bastante agradável. As comunidades que vocês fazem parte, tá? Todo aluno faz parte de um grupo no WhatsApp, tá? E esse grupo ele serve para fazer o quê? Troca de informação, troca de desenho, né? Passar desenho para mim corrigir, eu passo mensagem, mas tem uma natureza muito legal entre os cursos que depois que o curso acaba, né, os grupos se mantêm como se fosse um grupo de amigos. Por quê? São ilustradores, e às vezes muitos de vocês não têm contato com outros ilustradores. Então é muito normal que nesses grupos as pessoas comecem a fazer amizade. Nesse grupo agora de quarta-feira, se não me engano, eles criaram um grupo de estudo. Tá? A 38 e 31 também tem um grupo de estudo, eles se juntam. A do 31 tá tão patota que eles fazem drink and draw. Eles se juntam para beber e desenhar. Então é legal, vira uma comunidade. Não é todo mundo que participa, mas os poucos que participam fazem uma comunidade desses grupos, tá? Então é legal, às vezes, até por hobby, você participar de pessoas que trabalham com isso, que desenham com isso, né? Porque por mais que você fale, isso aqui é hobby, você desenha, você é um ilustrador, você é um desenhista, você é um artista como a gente. Então você, né? A gente quer que você seja acolhido por esses grupos. E essas coisas que a gente fala, ser acolhido, né, trabalhar com uma certa harmonia, né, é uma coisa que a gente procura desde criança. Tá? A maior reclamação que eu tenho dos alunos são alunos que foram rejeitados, agredidos, foram vilipendiados por professores muito rígidos. Tá? E não, aqui nosso lema aqui no curso é um só, acolher para transformar. Porque ninguém é tão fodido em desenho assim que tem que sentir tipo a cocada preta, né, do resto do pacote, e ninguém é tão bom assim também para sentir desse jeito. Tá? Acolhimento principal. Tá? Uma coisa muito legal é que algumas vezes, alguns cursos, vocês têm outros ilustradores dentro do grupo de vocês que já trabalham muitos anos de carreira. A Úrsula, por exemplo, faz parte de um grupo. Ela fez curso comigo. Né? Camilo Solani, como quadrinista, fez a Puma 38. Então, esse contato, às vezes, com as pessoas que têm diferenças de traço, né, trabalham em outros mercados, é muito benéfico, porque essas pessoas que estão lá também ajudam. A Úrsula, por exemplo, é um amor de pessoa. O Camilo Solano ajuda quem quer ser quadrinista. Tá? E a gente só consegue subir ou fazer alguma coisa, seja em hobby ou na carreira, né, sair daquela normalidade, se a gente tiver alguém para conversar e falar, olha, ou alguém para indicar o caminho. E esses grupos têm bastante. Tá? Então, sim, Alexandre, se você vier ela, você vai ser bem acolhido. Tá? Rafael, qual plataforma são realizadas as aulas? A gente faz pelo Zoom.
tá? Todas elas são feitas pelo Zoom. Ah, sim, Alexandre, eu quero trabalhar com uma ilustração infantil mais lúdica e muitos detalhes. Aplicar nesse curso? Pergunta para os alunos. A gente faz muito exercício criativo. Se você quer trabalhar com livro infantil, você deve conhecer a Jane Rodari, tá? A gente trabalha com muitos conceitos Jane Rodari. Muitos, tá? E sim, porque como o foco do curso é trabalhar com expressividade e fluidez, o desenho infantil ele não tem que ser perfeito, mas ele tem que ser bom, ele tem que passar uma sensação boa. E essa sensação boa, de novo, ela é muito subjetiva. Então, dentro do desenho, você vai encontrar onde que está a minha subjetividade. Está nos olhos, está na cor, está na forma, está no cenário como um todo, né? Fora isso, a gente conversa muito sobre produção de livros, ilustração de livros. Então, se você quiser ser uma autora de livros, né, a gente fala, ó, vamos conversar sobre isso. Olha, para ser autor de livros, você precisa ter isso e isso aqui. Não adianta você só querer ser ilustradora se você não tem, se você não gosta de livro infantil. Né? A gente estimula o aluno, leia isso, leia aquilo, né? Leia tal autor. Primeira coisa que a gente estimula é, aluno, qual é o livro infantil que você mais gosta? Quais são os ilustradores que você mais gosta? Todo mundo que entra recebe um questionário que eu pergunto a lista, me faça a lista dos ilustradores que você mais admira. Por quê? Desse jeito eu consigo ver qual é o perfil que o aluno tem, eu consigo ver qual é o perfil de criatividade, perfil artístico e perfil criativo e perfil conceitual. Tá? Então, quando a gente fala vai ler seus livros infantis, me faz uma lista dos seus 5 melhores livros infantis, aqueles que você gostaria de ter escrito. E a gente conversa muito sobre isso. Porque a parte de livro infantil, vocês vão ver, não é técnica, é muito de expressão. De novo, desenho é uma linguagem. Tá? Qual é a linguagem que você vai se adaptar para fazer seu livro infantil? Tá? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, a coisa do estilo, que a gente fala muito, né? A gente ajuda, fala, olha, para de procurar teu estilo pelo traço, vamos procurar teu estilo pela identidade. Tá? E a gente fala muito sobre essa busca da identidade visual. Né? Você não está procurando um traço que identifique fulano, eu. Tá? A gente está procurando uma linguagem visual que identifique você. Tá? Porque desenhar igual você, pode ser que muita gente desenhe igual o meu. Meu estilo Hero tem muita gente que faz igual. Tá? Agora, o que eu faço com o desenho, só a maneira que eu me comunico é só minha. Tá? Meu desenho, mas meu conceito e minha linguagem. Então é isso que a gente vai trabalhando. E é perfeito para quem é ilustrador de livro infantil ou quadrinista. Tá? A Thaís perguntou de novo. Acho que a pergunta é boba, mas se eu perder as... Como é que é? Sim, ela pergunta, as aulas são todos os sábados até o meados de fevereiro, tirando Natal e Ano Novo. Sim, Natal e Ano Novo a gente para, tá? A gente dá uma semana um pouquinho a mais, né? Ou seja, se não me engano, a gente não volta na próxima semana que acabar o Ano Novo, ou seja, não é dia 5, mas uma semana depois, para dar um tempo para a gente dar aquela refrescada, né? O Ian tá falando. O Ian é meu chegado lá, cara. O Ian que está aqui no grupo, né? Ele é meu consultor técnico. O cara é fera no PC, em sistemas, e ele virou meu consultor técnico do curso, né? E ele vira o consultor técnico do curso não, dos cursos inteiros, ou seja, tem gente de outros cursos, de outras turmas que procuram o Ian para tirar a dúvida de instalação, renovação. Ele é fera. Comprar equipamento novo, isso que é legal do curso. A gente tem gente, todo tipo de gente. A gente tem infografistas, temos o Ian, que é fera em computador, nós temos uma pessoa que trabalha com psicologia, nós temos pessoas que trabalham com medicina, nós temos chefe de cozinha, tem gente que trabalha com brinquedo, a gente tem cientista que trabalha com botânica, tem um pessoal lá que... Não, a gente é muito variado. Então, respondendo a pergunta do Alexandre, não é só ilustrador, mas acho que essa comunidade de gente que gosta muito de desenhar, e essa é a minha grande vantagem, né? O curso que eu faço, né, e pela maneira que eu também falo, eu sou muito apaixonado por desenho e contação de história. Então, obviamente, eu vou trazer alunos que também se identificam com esse tipo de proposta. Né? Quem tem aluno que está aqui sabe. Né? Eu quero fazer, né, meu sonho é fazer com que os alunos façam projetos pessoais. Tá? Mais do que portfólio, meu sonho é ver todo mundo fazendo portfólio, fazendo projeto pessoal. Por quê? O portfólio tem uma data para durar. Né? Então você vai trabalhar com clientes até uma certa idade, ótimo. Talvez você trabalhe com clientes até os 60 anos, como é o meu caso. Mas o depois disso que é mais legal. Né? O que fazer com o seu nome? Eu falo, olha, o mais importante na carreira do artista são duas coisas. O portfólio é principal, porque é isso que vai fazer você trazer comida em casa. Mas a segunda coisa mais importante que você tem que ter em mente é seu nome. O nome que você tem como artista, porque é esse que vai vender os desenhos. Então,
meu nome Hiro, ele já é uma marca, ele já é um produto. Então eu vendo meu nome como produto. Agora que estou fazendo quadrinhos, eu estou fazendo livros, eu vendo ele como um produto, tá? Eu vendo ele como uma marca, tá? E essa marca me garante fazer mais livros, vai comprar mais, né? Vou ter mais seguidores no Catarse, vai apoiar meus projetos, né? Eu vou fazer mais livros, fazer uma, né? Sobreviver com direitos autorais, tá? E isso é fundamental, tá? Eu acho que isso te dá uma dignidade, porque ilustração não é aquela beleza, fala assim, olha, fique rico em 20 dias, sei lá o quê. Não existe isso, não existe isso. Toda carreira, ela tem seus dias de merda, seus dias de glória. E os dias de merda são muito ruins, tá? Mas como toda carreira, tá? Então, tem horas que você vai pensar em desistir. A única coisa que você vai se apoiar para não pensar em desistir é quando você olha para o que você faz individualmente, ou seja, não é aquilo que você fez com o McDonald's, não é aquilo que você fez como commission de Not Safe for Work para o cara, não é aquele desenho que você fez, sei lá, para um board game ou para um estúdio grandão. É sempre aquilo que você fala, puta, isso aqui eu faria de graça. Isso aqui eu faria de graça. É aquele desenho que você vai fazer para sua filha, aquele livro infantil que é só dela, tá? Aquele infantil que você sabe que vai dar certo porque você bota muita fé naquilo, tá? E mesmo que ele não der certo, pelo menos você fez e você tem ele na tua mão, tá? Isso dá uma coisa que é muito foda. Eu estava falando da sanidade mental. Esse curso, ele preza o quê? O mínimo de sanidade mental para vocês através do foco, que ele é um tipo de meditação ativa, para você se acalmar, lidar com a ansiedade, tá? Desenhar para você, ele dá sanidade mental. Desenhar para os outros dá dinheiro, tá? Mas desenhar para você traz sanidade mental, tá? Isso para mim ninguém me tira, por isso que eu vou para esse caminho, porque eu quero ter uma mínima sanidade mental até os 80 anos, né? Que mais? Bom, gente, eu acho que não tem mais perguntas, tá? Desculpa ter horário, foi 1h40 de live, né? Eu ia fazer só de 1 hora. Deixa eu ver, só me confirmar se não tem mais nenhuma pergunta. Olha só, tem depoimentos aqui de gente, né? Então tá, gente, olha só. Não tem mais nada para responder, tá? Eu só tenho a agradecer, tá? Pela paciência de vocês, pelos defeitinhos técnicos aqui que aconteceram. Eu prometo que eu vou estudar mais esse maldito StreamYard para não acontecer essas coisas, tá? Mas eu fico à disponibilidade de vocês para qualquer dúvida, tá? Entrem lá no site do Buxim, tá? Apoie participar, mas olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que vocês não comprem o curso, tá? Mesmo que vocês não adquiram o curso, Hiro, eu participei da live lá, do webinar lá com vocês, eu queria saber, eu queria saber, tirar umas dúvidas com vocês, tá? Então, fiquem disponíveis, né? Eu tenho essa disponibilidade para vocês, tá joia? Não se acanhe, sempre as coisas assim. Para ajudar as pessoas, a gente tem que saber que essas pessoas precisam de ajuda. Se você tem uma dúvida, eu tenho que saber que você tem essa dúvida, tá? Então, meus queridos, eu acho que é isso. Eu acho que eu posso fechar a live, posso jantar, tá? Então, eu espero que eu veja algum de vocês até o sábado, tá? E quem não for no sábado, a gente vai fazer o curso novamente pro meados do ano que vem, tá? Mas sempre contem comigo, tá? Porque a nossa proposta como ilustradores, não só a minha, mas de um grupo de ilustradores novos, é justamente isso. Ajudar toda vez que der, né? Informação vale mais do que muita coisa nesse processo, tá? Então, nós estamos aqui para poder, pelo menos, levantar um pouquinho esse pezinho de vocês. Tá joia? Então, meus queridos, muito obrigado pela participação. Novamente, peço desculpa pelos problemas técnicos e nos vemos em breve, tá? Muito boa noite. Até mais.